Bom, então falando um pouquinho sobre a cultura da soja, que esse foi um ano, o ano de 2023, bastante complicado para a instalação das lavouras, por causa das chuvas, né? Imagina um mês aí, dentro da época de plantio, chover 500 por 600 milímetros. Então, dá pouca oportunidade para que se faça o plantio. E o que a gente tem observado, e já nas coisas realizadas, né, é de que esses plantios deu condições, né, para que as doenças acontecessem. Então, hoje você vê muitas lavouras sendo replantadas, lavouras ainda plantadas, né, nesse mês de janeiro, e justamente por causa da umidade, na umidade do solo. Então, quando você planta com umidade no solo, vou fazer uma citação de um caso de um produtor que eu faço assistência. Então, ele me chamou para mim olhar, observar a lavoura, e aí eu fui lá, eu vi uma mancha, né, uma mancha, mas só tinha uma no meio da lavoura. Aí observa, olha, né, sintomas de fitófora, vai para cá, vai para lá, né, alguma coisa da Solane, né, até que e não conseguia, porque era só uma mancha, né, então podia ser uma questão de solos, né, e conversei muito com ele para mim saber se tinham feito alguma coisa, ou tinha pedra embaixo, assim, não, nada disso, né, não tinha nada, nunca aconteceu aquilo ali. Aí, passado uns 7, 8 dias, ele passou um fungicida, e aí me chamou de novo. Aí eu fui lá, aí era visível, né? A fitófora tinha assumido a sua ação, né? As manchas estavam em toda a lavoura, né? Toda ela. E aí eu comecei a questionar o produtor, né? Porque a perda de produção já estava acontecendo, não tinha o que fazer, né? Não tem mal, não tem remédio para isso. Aí eu conversei com ele e perguntei para ele, mas já tirei lá no trigo do ano anterior, né? Aliás, da safra anterior. Perguntei para ele, digo, quando você plantou esse trigo, e o trigo foi plantado numa área de pisoteio de bovinos de leite, que tinha sido antes feito um pastejo, né? E aí ele plantou, diz, não, eu aproveitei a umidade do solo, estava úmido, né? E eu plantei para aproveitar a umidade do solo. Uma característica do produtor, né? Aproveitar a umidade do solo. E daí eu disse para ele, e por acaso, na soja, quando você plantou a soja, você repetiu o mesmo procedimento? Também plantou no úmido? Também plantei no úmido, porque eu queria aproveitar a umidade do solo. Bom, então, aí ele preparou a fitófora, né, a doença entrar, quando é que ele preparou? Lá no trigo, lá atrás no trigo, lá que ele preparou. O disco da plantadeira, ele compacta o solo. A variedade que ele comprou, suscetível à fitófora, em solo compactado. Então, houve um espelhamento, né, da linhazinha da plantadeira ali, e quando ele plantou soja também, a situação ficou muito parecida. Então, a doença proliferou ali e acabou tendo uma perda, um percentual aí de 20% da produção, no mínimo, né, que foi de perda, por causa das entradas que ele fez. Então, esse ano está se repetindo, né, várias propriedades fazendo replantes, já soube que com propriedades aí, em algumas áreas com 3 replantes, pode ser que faça o quarto. Eu venho, né, pela idade que eu tenho, eu venho de um tempo, né, que eu vi isso nos plantios convencionais, quando dava o tal de tombamento na soja, né, solo mexido, chovia, né, aquele soja cozinhava lá, e quando via caía no chão, planta de novo, e aí vinha os fungos, aí plantavam 2, 3 vezes, né, e o problema continuava, né, não conseguia resolver porque sempre chovendo, né, dando condição para a doença desenvolver. Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidados, né, quando entrar na lavoura, ver se a condição do solo está boa ou não. Eu observo, né, por favor, não é uma crítica que eu vou fazer ao produtor, mas ele é ansiado,
né, de modo geral, se uma das coisas que a gente conversa entre nós técnicos, se um mexe o trator, os outros já estão acelerando, né, já vamos que vamos, né, porque está dentro do processo deles de fazer isso. Então, tomar o cuidado de entrar na lavoura quando realmente o solo permite, né, não é por aproveitar a umidade, não, eu quero aproveitar a umidade porque está bom, porque não sei o quê. Sim, mas e se não chove para frente, vai aproveitar a umidade, que aproveitar da onde? Nós dependemos sempre da chuva, né? Então, um dia, 2, 3, 4 dias, uma semana a mais, não muda muito, né, dentro do contexto, como é o caso agora. Você pegar uma coxilha aí de 70 ou 100 hectares, aí, tem que fazer um replante de toda ela. Né, porque, não, vou aproveitar essa brecha que o tempo me deu, o solo está úmido, pronto, se foi a lavoura. Né, eu tenho que replantar, além do, olha o custo disso, né? Eu sei que o produtor muitas vezes está acostumado a fazer isso, né? Mas se desse uma folguinha, esperasse, as coisas mudavam. Outra coisa, né, são essas doenças, né, costumam vir muito forte nessas épocas de chuvas, né, como é o caso também da ferrugem da soja. Já tem gente, a soja aí está no terceiro trifólio já aplicando fungicida, porque já existem notícias aí de que a ferrugem está instalada por aí. Claro que está, ela não vai embora, né? Ela está em várias plantas aí, são hospedeiras dela, não é só a soja, né? Tem tantas plantas aí, culturas aí que são hospedeiras. Então, o pessoal tem que tomar cuidado também. Uma das coisas que eu, né, posso ajudá-los, né, nessa questão é usar os protetores, e bons protetores, né, na aplicação dos fungicidas, né? Porque só o fungicida sozinho hoje está difícil de controle da ferrugem, né? E tomar muito cuidado também, né, com a questão das aplicações. A gente vê as aplicações e costuma observar muita perda por deriva, né? O uso do bico cônico, ele é um excelente bico, um dos melhores que tem, uma ponta espetacular, mas desde que você saiba usar, né? Se você não sabe usar, realmente você vai estar provocando deriva no solo, né, deriva no ambiente, né? Então você acaba perdendo muito produto, né? Porque um dos exemplos, eu dei muito curso sobre aplicação de defensivos, quando você sente o cheiro de um defensivo, aí tá, a molécula está aí. Às vezes tu está numa coxilha, né? Aí distante 200 metros ou mais até da outra, e você sente o cheiro do produto. Então é sinal de que o produto aí está. Isso é deriva, né? Então a gente também tem que cuidar isso, né? Porque prejudica a saúde da gente, de quem está aplicando, das vizinhança, né? E também mexe com o meio ambiente, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados aí, né? Sempre buscar informação boa, né? Não, os vendedores de bico querem vender bico, mas tem bicos, pontas aí excelentes, né, de controle de deriva. Eu digo assim, como eu já tenho muito tempo lidando com isso, se você me perguntar qual é o melhor bico para controle de deriva, todos eles tu controla. Desde que tu baixe a vazão, né, você vai ter uma gota maior um pouquinho, então você consegue. É o exemplo do avião, né? Eu já fiz curso, não de piloto, mas fiz curso de aplicação, né, de avião, né, justamente para me entender o processo deles, como é que funciona. Então, a questão de tamanho de gota, o uso de adjuvantes, né, você pode melhorar muito a tua aplicação. Então, tomar muito cuidado nessas épocas de agora, que a gente vamos ter problemas pela frente, né, muito sérios, né, ainda aí por causa das doenças, né, que estão surgindo em função do clima, né. E isso é um boato antigo, né, que diz o seguinte: quando chove muito, dá soja, dá ferrugem também. Então, todo cuidado é pouco.